Caros irmãos e irmãs, aqui presentes em nossa Catedral Diocesana, bem como aqueles que nos acompanham através das transmissões radiofônicas pela Rádio Luz e Alegria, bem como os que nos acompanham através das transmissões pela web, através da FW TV. Uma saudação cordial, cheia de alegria, junto ao muito obrigado pela presença aqui entre nós, vai dirigida a todos os fiéis desta Igreja Diocesana de Frederico Westphalen, representantes das diversas paróquias da nossa diocese, autoridades dos diversos municípios, especialmente os padres que aqui estão, com representações de suas paróquias, dentro da limitação que nos é imposta pela atual conjuntura de saúde, também os nossos seminaristas, dos nossos 3 seminários, que estão servindo a liturgia, a comunidade missionária de Jesus, que presta o serviço nesta celebração através do canto litúrgico, as demais comunidades de vida, os religiosos que se fazem também presentes aqui nesta celebração, e uma saudação especialíssima àqueles que de alguma forma colaboraram na restauração da nossa Catedral Diocesana, seja através da sua contribuição, da sua colaboração, seja também através do seu trabalho generoso e dedicado. Finalmente, retornamos em nossa Catedral, graças ao esforço e à dedicação, especialmente dos paroquianos de Frederico Westphalen e também dos amigos de outros lugares, de dentro e de fora da diocese. Finalmente chegou o dia esperado, o dia da reabertura da nossa catedral. Vi que o templo ficou repleto da glória do Senhor. São as palavras do profeta Ezequiel, tiradas da primeira leitura que nós ouvimos, e que servem como moldura a esta solene celebração de agradecimento e de louvor ao Senhor pela reabertura da nossa Igreja Catedral. Novamente, podemos entrar neste templo, nesta nossa casa, tão preciosa para nós, porque aqui, já desde antes da criação da nossa diocese, há quase 60 anos, aconteceram tantos momentos de oração, de ensinamento e de santidade. O que conta neste momento é que nós estamos voltando a utilizá-lo como igreja santa de Deus, para celebrar, para rezar, para nos encontrarmos como paróquia e também como igreja diocesana. Irmãos e irmãs, o que nos sustenta é a fé. E a fé é sempre rica de sinais visíveis. Um destes sinais fortes é, para uma igreja diocesana, a catedral. A catedral que simboliza a unidade. Reentrar na catedral, rezar, celebrar a Sagrada Eucaristia e os demais sacramentos, significa fortalecer o sentimento, a consciência da história cristã da nossa terra, história santificada pela fé dos nossos antepassados, homens e mulheres que para cá vieram
enfrentando desafios imensos, mas que jamais deixaram de lado a sua fé cristã e católica. Esta fé que produziu o testemunho de fidelidade a Cristo e à Igreja de tantos irmãos e irmãs nossos. Fé viva que hoje nos faz herdeiros de dois mártires, os padroeiros de nossa diocese, os beatos Manuel e Adílio, cujas relíquias temos aqui junto de nós. É de fundamental importância este tempo para que jamais percamos as raízes da nossa fé católica e da nossa história, da nossa cultura. Aqui somos identificados pela nossa fé. Aqui se compreendem melhor e tornam-se nossas as palavras de Pedro a Jesus no Evangelho. Com Pedro, nós também dizemos a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Portanto, podemos sentir um justo orgulho, uma justa alegria de podermos nos reencontrar em nossa catedral. Hoje, somos nós os protagonistas de uma longa história de fé, conscientes da nossa identidade e das nossas raízes, e do fato de que a Divina Providência confie a nós a história atual, para que ela perdure no tempo. Hoje, somos nós os encarregados de entregar como um legado para as nossas crianças e para os nossos jovens esta história, esta cultura, esta fé, para que elas perdurem no tempo. Este antigo edifício, restaurado e devolvido ao culto litúrgico e à piedade dos fiéis, ergue-se com as suas torres, que enquanto vigiam, também protegem estas terras, ao mesmo tempo em que nos convidam a olhar para o alto, para o céu, para o nosso destino eterno. Mas os alicerces desta igreja estão colocados na terra profunda. Este edifício é um convite à eternidade, ao mesmo tempo em que nos testemunha a importância de viver os dias que Deus nos dá aqui nesta terra, com dignidade e fraternidade cristãs. Aqui dentro, queridos irmãos, vivemos momentos especiais de oração, de comunhão e de amizade, que manifestam a ânsia do céu, unida ao desejo de uma vida fraterna, mais solidária e mais pacífica. Pela manhã, junto à população desta querida cidade, abençoamos a cátedra, o local onde o bispo toma assento. A partir desta cátedra, Cristo, o único e verdadeiro Mestre, continuará a ensinar, a revelar-nos o Pai, a anunciar o reino de Deus, a difundir a lei revolucionária da caridade. A partir do ambão, Deus, nosso Pai, continuará a nos falar, especialmente através de seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, palavra viva de Deus para a Igreja e para o mundo. No sacrário, ficará reservada a Sagrada Eucaristia, pão dos homens, alimento celeste, presença real do Senhor Jesus ressuscitado entre nós, para ser adorado e para ser levado especialmente aos enfermos
e aos impossibilitados de participarem da Sagrada Liturgia. Na pia batismal que foi abençoada, fonte de água viva, nascerão os novos filhos de Deus, chamados à vida divina e à comunhão plena da Santíssima Trindade. Nesta estante, sustentada pela figura da águia, está indicada o sentido da vida cristã. A águia desce das alturas, mergulha na água, de onde ressurge, para novamente atingir as alturas do céu. Assim também, a nossa vida cristã, vida que nós recebemos como uma graça inestimável de Deus, nos mergulha nas águas batismais e nos faz ressurgir para os altos voos da vida eterna com a Santíssima Trindade no céu. Este majestoso templo material, irmãos e irmãs, nos faz lembrar o templo mais precioso, aquele templo espiritual, que somos cada um de nós, cimentados na caridade, feito de pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, como nos recorda a segunda leitura que ouvimos. Esta igreja, além de ser uma sede paroquial, é também catedral. Ela é a igreja-mãe de todas as demais igrejas desta amada diocese. Ela também comporta as estalas dos cônegos, sacerdotes desta diocese, que como bispo formam um colégio de caridade e de fraternidade. Ela é um lugar visível de comunhão, de convicções e de intenções. A catedral é um sinal da superação de toda a fragmentação e de toda a divisão. A comunhão que ela representa não é só fruto da boa vontade humana e das estratégias pastorais, mas esta comunhão nasce da obediência que devemos prestar ao Senhor. Um grande santo da igreja, dos inícios da igreja, Santo Inácio de Antioquia, define os cristãos através de uma imagem. Os cristãos são como pedras do templo, preparadas antecipadamente para o edifício de Deus Pai, colocados na estrutura e elevados pela máquina de Jesus Cristo, que é a cruz, usando a corda do Espírito Santo. Portanto, Cristo é a pedra angular do templo espiritual. Este templo espiritual, ser fundado e construído saudavelmente sobre Cristo, produz o efeito de ser gerada e alimentada a comunhão entre nós cristãos. A comunhão eclesial que este templo representa é fruto do amor de Deus, que nunca nos deixa perder a esperança e a confiança, apesar da riqueza da diversidade e principalmente das tentativas, infelizmente sempre presentes, de criar na igreja diocesana a divisão. A igreja é santa. Nós, membros da igreja, somos pecadores. Queridos irmãos e irmãs de toda a diocese de Frederico Westphalen, que a reabertura da nossa catedral diocesana seja a oportunidade para que o Senhor faça de nós uma igreja com um só coração e uma só alma. Que não nos esqueçamos de que
o principal fruto da comunhão é a missão. Portanto, que sejamos uma igreja que sempre se coloque em situação de missão. Que cada paróquia se coloque nesse estado de missão, buscando a cada pessoa a quem falte o anúncio do Evangelho, para que todos se beneficiem e vivam na comunhão do amor de Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, não para a salvação de alguns, mas para a salvação de todos. Estamos, pois, todos de parabéns. Os frederiquenses, por terem enfrentado este desafio, chegando, e isto está visível e patente, a um resultado tão bonito, tão digno, e colaboraram com a sua compreensão e com a sua generosidade. Sob a direção do dinâmico pároco, Monsenhor Leonir Fainel, com a dedicação da Comissão de Reforma, e a colaboração e o trabalho de todos os profissionais multidisciplinares que se envolveram na complexa operação de reforma e restauração desta igreja. Parabéns. Parabéns a todos nós, demais diocesanos desta diocese, por termos agora uma catedral ainda mais digna para as celebrações diocesanas. Que esta catedral restaurada e novamente entregue ao culto no dia de hoje seja sempre o motivo para a maior glória de Deus, elevando ao céu o olhar do bispo diocesano. Em nome de toda a diocese, eu digo a ele o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.